E vamos falar mais sobre essa liquidação extrajudicial do Banco Master e também quais são os próximos passos. Para isso, eu converso agora com o Sérgio Vale, que é sócio da MB Associados, que já está aqui comigo. Sérgio, muito bom dia para você. Sempre muito bom poder contar contigo aqui na nossa programação. Bem-vindo. Bom dia, Débora. Prazer estar aqui também. Vamos lá, Sérgio. Primeiro de tudo, essa venda de... Eu quero começar tentando entender um pouco antes, né, da gente falar até sobre o FGC, o tamanho desse resgate. Essas vendas de carteiras inexistentes ao BRB, o uso de documentos falsos, tem levantado um debate muito sobre essa questão de regulação, enfim, né, de fiscalização do mercado. Esse tipo de operação, na tua visão, hoje, pode indicar fragilidades regulatórias que podem, de repente, aparecer em outras instituições de médio porte? Seria a ponta de um iceberg, na tua visão? Olha, Débora, assim, se a gente comparar o Brasil de hoje com o que era nessa discussão que até vocês colocaram agora, né, que o FGC pagou em 1997 na fraude, né, na questão que teve do Bamerindos, a gente teve uma evolução muito grande do ponto de vista regulatório, até por conta também de necessidade de comparação com o sistema financeiro internacional. Essa regulação teve que ser muito bem desenvolvida. E a gente tem um exemplo de quando teve a crise de 2008, por exemplo, a gente passou por um processo relativamente tranquilo aqui dentro. Mas sempre nesses momentos você tem tipos de crises diferentes. Em 2008, por exemplo, a gente teve a crise relacionada aos hedges cambiais que foram feitos por algumas empresas e que foram apostas feitas por essas empresas que acabaram dando problema. Algumas delas tiveram que ser fundidas no final. Enfim, a cada momento você acaba tendo algum tipo de estresse financeiro causado por alguma instituição. Então, isso faz parte do jogo, digamos assim, né? A questão toda é o Banco Central conseguir perceber que tem algo de fato sendo feito de forma errada. O Banco Central percebeu isso, né, ao longo desse ano, especialmente no começo do ano, alertou a Polícia Federal. E aí você teve uma coisa que foi muito mais grave do que um simples problema de liquidez, né? A gente começou a descobrir que tinha, de fato, fraudes acontecendo nas transações relacionadas a esse banco. E aí entra uma outra complicação, né, Débora, que é a questão política. Quer dizer, é um banco que tem ligações muito fortes com Brasília. A gente vai precisar entender também essa questão da interferência política no banco, né, da ajuda potencial que pode ter sido dada ao banco nesse sentido. Então, assim, é muito mais do que uma simples liquidação por um problema específico de falta de liquidez, de insolvência do banco, por uma má administração. Tem coisas muito maiores do que isso que provavelmente a gente vai descobrir ao longo do tempo. Então, acho que a gente precisa, de certa forma, ficar tranquilo que o Master não me parece ser, pelo menos, um caso que a gente vai ver se espalhar e acontecer de uma forma sistemática com outras instituições financeiras. Agora, obviamente, o Banco Central, depois do que aconteceu, vai estar muito mais atento e vai fazer certamente um pente fino muito maior a partir de agora para evitar que isso de fato aconteça novamente. Mas o Master de fato tem essa particularidade, essa questão especial por essa ligação muito forte que existia em Brasília também anteriormente. Pegando o gancho nisso que você falou em relação ao Banco Central, o Banco Central já afirmou que pode, né, que esse caso pode levar a novas sanções e mudanças regulatórias. No seu entendimento, onde que estão os principais pontos de vulnerabilidade que permitiram operações irregulares como essa continuarem acontecendo por um tempo relevante? E que no final das contas a gente já tem investigação aí que, né, já vem acompanhando essas movimentações desde o ano passado, ou seja, não é simplesmente de um mês para o outro que isso vinha acontecendo. Então, você enxerga pontos de vulnerabilidade que te chamam mais atenção, Sérgio? Pois é, a questão das carteiras do Banco Master que foram fraudadas, né, carteiras relacionadas a crédito consignado, e a gente sabe, né, Débora, o crédito consignado explodiu desde o ano passado, desde o Uhum. começo desse ano, por conta do crédito consignado privado, também já era um instrumento grande, forte de presença por conta do setor público ao longo dos últimos anos. Então, assim, o Banco Central pode tentar ter, especialmente porque tem mais informação hoje e tem essa presença digital muito mais intensa do que tinha no passado, essa possibilidade de você identificar volumes muito grandes, operações que podem eventualmente ser suspeitas e eventualmente investigar isso, né? Obviamente o Banco Central tem esse papel de fiscalização, mas quando você envolve fraude, como foi o caso do Banco Master, você precisa ter um braço adicional, como foi o caso da Polícia Federal.
Então, acho que há espaço para eventualmente você aperfeiçoar a regulação, permitir que essas carteiras, por exemplo, tenham fiscalização maior para você identificar se de fato elas estão sendo cobertas, tem lastro, não tem nenhuma fraude documental acontecendo nesse processo, especialmente com montantes tão grandes, como era o caso do Banco Master. Sempre há espaço para novas regulações, para aperfeiçoamento. E esses casos é que nem quando você tem uma queda de avião e de repente aquele protocolo da queda de avião entra e vale, começa a valer para todo o sistema, você fica muito mais atento àquele tipo de problema. Crises como essas fazem com que você tenha também mais atenção àquilo que gerou aquela crise. Então, acho que essa regulação maior em cima dessas carteiras, desse tipo de transação, especialmente em bancos menores, que tem essas operações suspeitas de CDB com taxas muito elevadas, e essa é sempre uma indicação de risco, né, Uhum. Débora? A gente vê taxas de 140% do CDI, você começa já pela própria rentabilidade do título se levantar um pouco de suspeita do que está acontecendo. Então, isso vai fazer certamente com que o Banco Central fique mais atento. E aí a gente não precisa ter preocupação de nada sistêmico, né? Eu acho que é uma coisa, pelo menos por hora, bastante localizada. É grave por conta do recurso que o FGC vai ter que pagar no final, não é pouca coisa, a gente está falando de 40 bi em cima de um fundo que tem 120 bi disponível para pagar, então um terço praticamente do fundo vai ser disponibilizado para pagar isso, não é pouca coisa que a gente está falando aqui, mas eu tenho a impressão que não é algo sistêmico que a gente está falando. Era um caso, nesse momento, muito específico, de fato, ao Banco Master. Aqui você já deixa o espaço para a minha próxima pergunta, que era justamente sobre esse teste de estresse agora do FGC, né? O valor, como você muito bem mencionou, de um terço equivalente ao que a gente tem hoje no Fundo Garantidor de Crédito. É realmente um teste de fogo nesse momento para o FGC na sua análise, Sérgio, e mais? Esse episódio agora talvez possa destravar a necessidade de se redesenhar mecanismos de proteção. Muito já vinha, né, se discutindo, inclusive, sobre essa questão do valor que realmente o FGC cobre, o valor limite, se isso deveria ser revisto ou não, quanto que isso deveria ser coberto para cada tipo de investidor, ou seja, qual que é a tua análise em relação a esse teste de estresse agora do FGC, esse teste de fogo? Temos capacidade para tanto e mais. Essa operação deveria desencadear um estudo melhor sobre esse modelo de proteção? O que a gente está vendo, né, Débora, é uma situação de crise em um banco que não era estritamente pequeno, né? Era um banco médio, a gente está falando de 1,6 milhões de pessoas que vão receber esses recursos. A gente está falando de 41 bilhões de reais, não é pouca coisa. Por mais que o fundo tenha recursos disponíveis na casa de 120 bi para cobrir isso, fica a ideia de que um banco médio, que não é particularmente grande, causa esse estresse todo e pega um terço do fundo para pagar as pessoas que tiveram problema no banco. Agora, o que fica também, né, Débora, ao longo da história recente, desde que essa situação começou no início do ano, e as próprias empresas, as pessoas olham essa rentabilidade, 130%, 140% de CDB em relação ao CDI, quer dizer, essas taxas muito exorbitantes, já por si só, já deveriam colocar um sinal vermelho, né? Quem é investidor precisa olhar isso com muita atenção. Está pagando taxas muito altas assim, tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Não tem mágica no sistema financeiro para permitir que você tenha, de uma forma muito saudável, taxas tão altas de CDBs como a gente estava vendo de uma forma normal. Então faz parte também das pessoas, das empresas olharem essa situação e às vezes há essa ambição de retornos mais elevados e perceber que eventualmente tem alguma coisa estranha, né? O FGC e toda a proteção financeira que existe foi um ganho construído ao longo dos últimos 30 anos. Vamos lembrar que na década de 90 a gente teve uma crise financeira profunda por conta do Plano Real. O Plano Real surgiu, muitos bancos ficaram descobertos. A gente viu o Bamerindos, que naquela época era um dos grandes bancos privados no Brasil, faliu, vários bancos estaduais tiveram que ser vendidos. Foi uma crise no sistema financeiro muito mais profunda, que você precisou ter uma mudança completa da regulação financeira para você conseguir mudar o sistema. Agora a gente está falando de uma coisa mais pontual, localizada, mas que também precisa acender o alerta vermelho de quem está comprando esses CDBs. Precisa ter essa preocupação. Eu acho que o mais complicado aqui, né, Débora, que a gente vai precisar acompanhar os desdobramentos disso que vem pela frente, é esse entroncamento político do banco em Brasília, né? Quais vão ser os desdobramentos disso, dos interesses que foram
aparecendo ao longo do tempo para forçar a negociação do Master com o BRB, o que o BRB exatamente sabia. Então, vira um caso de fato de polícia agora muito maior do que uma simples Uhum. questão financeira. Mas volta àquele ponto, a pessoa que vai comprar esse CDB precisa estar muito atenta. E, eventualmente, muita gente não esteve atenta ao longo desse período. Uma coisa de fazer um dever de casa antes também, né, Sérgio? Bom, só para a gente amarrar aqui o nosso papo muito rapidamente, porque o nosso tempo já está aqui mais do que estourado, mas é que eu queria também te ouvir sobre qual que vai ser o impacto desse tamanho desse resgate para o sistema financeiro como um todo. A gente pode ver encarecimento de crédito, na tua visão, ou repasse de custos pelos grandes bancos, porque essa fatura desse tamanho vai sobrar para algum lado de alguma forma, né, Sérgio? Não, certamente, sempre quando tem alguma crise financeira como essa, você vai ter perdedores, né? Os detentores desses CDBs, você tem um limite de 250 mil, quem teve acima disso vai perder, não tem jeito, né? Há essa penalização, infelizmente. O fundo vai ter que se recompor agora, né? A gente está falando de um terço do fundo que está indo embora para pagar os credores do Banco Master nesse momento. Então, você vai ter uma recomposição desse fundo ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos. Sempre há essa discussão dos limites também, se vai ficar em 250 mil, se vai aumentar esse limite. Mas a questão toda que se coloca agora, olhando para frente, é como você recompor o fundo. Os bancos todos grandes que fazem a composição desse fundo provavelmente vão continuar fazendo aportes, esse fundo vai ser recapitalizado ao longo dos próximos anos, a gente tende a normalizar. Então a gente precisa pensar essa situação que está acontecendo com o Master agora como a necessidade de uma investigação profunda para que não se repita, mas também do ponto de vista de quem compra esses CDBs, de quem está na outra ponta, de ter o cuidado de olhar esses números muito grandes e ter uma apreensão de que aqui tem alguma coisa estranha, talvez não valha comprar um CDB com retorno tão grande que possa ter alguma coisa problemática acontecendo à frente. Então faz parte a lição de aprendizagem aqui dos dois lados, né? Dos reguladores, do sistema financeiro como um todo e de quem compra esses CDBs no final. Perfeito. Sérgio, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o Sérgio Vale, sócio da MB Associados, sempre muito bem-vindo por aqui. Uma ótima quarta-feira para você, meu querido. Até a próxima. Obrigado, Débora, sempre um prazer. Até mais.